Fala, amiguinhos, tudo bem com vocês? Nesse segundo vídeo a gente vai continuar a saga da criação do nosso Skip. Para quem está chegando agora e não viu o primeiro vídeo, Skip é uma criatura digital, uma criaturazinha digital que que eu estou criando dentro da Unreal, e ele segue as características consideradas fundamentais para a definição de vida, tá? Então é esse o nosso objetivo de fazer o Skip nessa nossa série de vídeos. No primeiro vídeo a gente definiu o que eram essas características biológicas, né, que definem uma vida, mas por enquanto ele só está pulando no lugar. Então, olha lá, vou dar play. Olha lá, vocês conseguem ver que ele está pulando no lugar. Mas antes de a gente ir para Blueprint valendo e botar a mão na massa, a gente precisa entender algumas coisas, tá? Nós vamos ver agora alguns conceitos que a gente precisa saber, precisa entender o que é vetor, precisa entender algumas coisas para a gente voltar para cá e continuar a fazer o nosso skip. Bill, você pode explicar para a gente o que seria um vetor? O termo fedor se refere a um odor desagradável ou mal cheiroso. É uma sensação associada a um cheiro forte. Bill, eu disse vetor. Um vetor 3D é um conceito matemático e geométrico que descreve uma quantidade que possui magnitude e direção no espaço tridimensional. Em termos simples, é uma entidade que indica uma posição no espaço e a direção para onde algo está se movendo ou apontando. Amiguinhos, agora que a Bill já disse para a gente, já deu uma definição do que são vetores, antes de a gente aprofundar um pouco mais em vetores, eu queria falar sobre os eixos. Eu queria falar sobre os eixos dos programas 3D. Programas como o Maya e o Houdini, eles têm o eixo X na horizontal, o Y vertical e o Z a profundidade, tá? Mas em softwares como a Blender, Unreal e Max, o Z e o Y são invertidos. O X continua na horizontal, mas agora quem é o vertical é o Z e o Y é a profundidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, quando você vai exportar algum objeto do Maya, por exemplo, para Unreal, alguma coisa que você modelou no Maya e você quer exportar para Unreal, você vai ver que ele vai vir torto, ele vai vir tombado para o lado. E isso é por causa dessa diferença de eixos. Então, normalmente, quando você exporta do Maya para Unreal, você tem que rotacionar o objeto para compensar isso, tá? Então, isso é a primeira parte que eu queria falar sobre os eixos. Agora, vamos falar sobre vetores mesmo. Os vetores. Bom, então, como a Bill disse, os vetores, eles são formados por uma direção e sentido, certo? E também por uma intensidade, magnitude ou módulo também, tá? É conhecido por esses três nomes. E a gente vai usar muito vetor dentro do Unreal. Para games, simulações, para tudo a gente usa vetor. Vetor é muito importante dentro do Unreal. Mas aí, então vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo agora de um vetor, para a gente, em cima desse exemplo, explicar algumas coisas, certo? Então vamos pegar um vetor V, e que o x é 5, o y é 2 e o z é 1. Para eu explicar isso, vamos plotar isso num gráfico. Então aqui a gente tem o gráfico, tá? Vou plotar o eixo x no gráfico. Então esse daqui é as 5 unidades desse vetor aqui. Lembrando que sempre o x igual a 5 é da origem até o 5. Por isso que ele está bem na base do gráfico, ok? Então esse são as 5 unidades do eixo x que nós temos. Agora, essa aqui são as duas unidades que nós temos do eixo y, desse nosso vetor v, e essa daqui é a uma unidade que nós temos do eixo z, tá? Mas, ok, a gente tem tudo isso, mas a direção e sentido a gente até dá para entender o que é, mas o que é intensidade? Né? Como você acha a intensidade de um vetor? Através da soma desses vetores. E como que a gente faz a soma? Se fosse um vetor 2D, a gente teria a regra do paralelogramo. Como é 3D, é a regra do paralelepípedo, que é o quê? A gente tem esse paralelepípedo da regra das retas paralelas. Sabemos que, por exemplo, o AE é igual ao DH. Então, com isso, a gente consegue começar a fazer as somas das nossas projeções do vetor dentro do gráfico. Ok? Então, vamos fazer uma projeção. Já que o AE é igual a DH, então vamos
tirar o AD e vamos botar no DH. Então isso a gente já tem uma soma que a gente pode fazer. Então qual que é a soma? A gente pode fazer o AD somado com o DH. E vai dar o quê? O AD somado com o DH? Vai dar o AH, certo? Depois eu vou fazer um vídeo só explicando como que funciona essas coisas a fundo nisso. Eu não quero entrar a fundo na geometria analítica aqui. Vou fazer até uma série sobre geometria analítica voltado para Unreal. Aqui é só uma base só que eu estou explicando. Então, voltando. Então, aqui a gente já achou o nosso vetor AH, certo? Que é a soma da AD mais DH. Mas a gente pode fazer uma segunda projeção. A gente pode projetar. Vocês concordam comigo que o Z, o AB, é a mesma coisa que o HG? É o mesmo, pela regra do paralelepípedo, é o mesmo vetor, é a mesma intensidade de vetor. Então a gente pode tirar e fazer uma projeção aqui em HG. E usando isso, o que a gente pode fazer para a gente ter então o vetor final, né? A gente pode fazer essa soma aqui. AH mais HG é igual a AG, que é esse vetor aqui em roxo. E o que é esse vetor em roxo? É o nosso V. E o tamanho do vetor em roxo, ele é o quê? A nossa magnitude, ou módulo, ou intensidade, como seja. Então, por exemplo, nós temos no Unreal, por exemplo, a gente tem um node chamado, que se usa bastante, que é o getVelocity. O que o getVelocity faz? Ele nos retorna um vetor com x, y e z, certo? E dentro desse vetor, a gente tem o quê? A direção e o sentido, e tem também a intensidade, ou seja, o quão rápido ele está indo naquela direção. Então é para isso que é uma das coisas que a gente usa muito em Unreal. Eu acho que a base que a gente precisa de vetores para continuar o nosso vídeo, para continuar o skip, a parte de locomoção, acho que está aqui. Então agora vamos para a parte direto lá no Blueprint. Bom, agora aqui dentro da Blueprint, voltamos para aquela tela, né? Aquela parte nossa simples da Blueprint. Só que, antes da gente mexer nessa parte aqui do Event Hit, nós vamos ter que criar alguns outros nodes, tá? Então vamos puxar um pouco para cima aqui e vamos criar esse node aqui. Para quem não mexe com o Unreal, nunca mexeu com o Unreal Blueprint, esse node, ele é acionado toda vez que a gente dá play no game, tá? Então, esse node eu vou usar para quê? Para setar uma variável que eu chamar de desvio. Então, a gente já criou o node aqui, mas antes eu vou criar essa variável. Então, aqui ela vai chamar desvio e vai ser um vetor. Então, a gente já está usando o vetor, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes. Então, nós vamos eu vou criar um vetor desvio, que depois vocês vão entender por quê. Só que eu preciso, aqui o vetor está como default, aqui está como default o desvio, se vocês forem ver o desvio está tudo zero. E eu não quero ele zero, né? Então a gente precisa setar esse desvio. Então a gente arrasta para cá, e aí eu não quero get, eu quero setar ele. Então nós vamos setar esse desvio. Então, assim que a gente dá play, assim que a gente der play na nossa simulação, ele vai setar o desvio. Mas setar com o quê? Que valor que ele vai setar? Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque eu quero que o nosso skip, na hora que eu dê play, ele comece a pular numa direção randômica qualquer. Eu não quero que ele fique pulando logo de cara na mesma direção. Para quando eu colocar vários skips, eles pulem cada um para um lado diferente. Tá, mas como é que então a gente vai randomizar isso? Então agora eu preciso dar valores para esse desvio. Mas como eu vou fazer isso?
Vocês estão vendo que o nosso vetor aqui é formado por 3 elementos float, né? São 3 elementos float. Então eu preciso setar cada um deles, o x e o yz do meu desvio. Ok? Então para isso, só que eu quero fazer randômico. Então para isso eu vou criar um node aqui chamado random float in range. Tá? Por que in range? Porque eu quero que ele escolha um número só entre uma margem. E a nossa margem aqui vai ser menos 1 até 1. Pronto. Aqui, para eu conseguir plugar, eu vou dar um split, que aí ele me abre para eu poder conectar em cada um dos eixos. Tá? Então esse daqui vai ser meu X. Eu vou conectar aqui. Certo? Eu quero o mesmo node. Eu quero esse segundo node. É o mesmo, só que agora no Y. Gente, por que nós estamos fazendo ele de menos 1 até 1 só? Porque eu não quero ter... Vocês lembram que o vetor, como a gente viu antes, o vetor era dividido em direção e sentido, e a outra parte era intensidade? Eu não quero intensidade. Intensidade eu vou controlar em outro lugar. O que eu quero é só a direção. Então, como que eu faço isso? Eu poderia normalizar ele, que mais para frente eu vou explicar o que é normalizar. Só que nesse caso, já vou fazer direto. Para não ter que normalizar ele, já vou fazer direto. Então, como é que eu faço? Para eu normalizar um vetor, a minha intensidade tem que ser 1 a intensidade dele. Porque aí eu só vou ter a direção e sentido influenciando nesse meu vetor. A minha intensidade tem que ser 1. Tá? Ou seja, o meu módulo do vetor tem que ser 1. E para isso, eu tenho que fazer um range de x e y indo do menos 1 até 1. Porque o módulo de qualquer valor desses vai dar no máximo 1. Então, por isso que nós vamos usar desse jeito. Mas espera aí, por que não tem nada? Por que desvio Z? Por que eu não tenho nada no Z? Por que o Z eu vou deixar, e a ideia é essa mesmo, o Z eu vou deixar zerado? Por quê? Porque eu não quero que o skip ele desvie para cima. Ele desvie na vertical. Eu só quero que ele fique na horizontal e na profundidade. A vertical, para mim, me interessa. Eu não vou ter lugares para ele pular não vou ter escadas para ele subir. Não, vai ser tudo no plano. Então eu quero trabalhar no plano. Ou seja, eu vou usar só o X e o Y. Por isso que a gente não vai usar o Z. Então, a gente tem esse daqui. Agora a gente tem que criar um node, que é o set relativo vamos criar esse node, que é o set relative rotation. E o meu target é a esfera 2. Que a esfera 2 é o corpo do nosso personagem. Mas o que ele faz, esse set rotation, relative rotation? Ele rotaciona o meu personagem. Tá? Ele rotaciona ele. Mas, vocês estão vendo que ali onde está aqui, o neutro está tudo zerado? A gente tem que dar um input em alguma coisa aqui para rotacionar ele. O que a gente vai dar de input? O desvio. Então agora eu ponho o get, que é o desvio que eu quero aqui, né? Certo? E aí, o meu desvio, eu tenho que fazer o quê? O problema é que esse vetor desvio, ele nos dá a direção, só que ele não... Nesse caso aqui, eu preciso entrar com uma rotação e não com uma direção. Então, como que a gente faz aqui? Como que a gente resolve isso aqui? A gente tem que transformar ele. Então, a gente transforma com ele, com esse node aqui. Tá? Então, eu entro aqui com o desvio,
E aqui eu saio com a rotação. Então a gente pluga aqui. Pronto. A gente já tem então nossa rotação inicial, que está randômica, né? Vocês viram que a gente criou os randômicos, o x e o y randômico. Então agora aqui a gente tem o início de uma rotação randômica. Então na hora que eu for dar play, o nosso bichinho vai virar para qualquer lugar. Mas por enquanto ele só está virando. E ele não está caminhando para esse lugar, né? Então como que a gente vai resolver isso? Da seguinte forma, a gente vai começar a colocar alguns nodes aqui a mais para preencher isso. Certo? Vamos embora lá. Então a gente vai criar aqui um node chamado cast. Cast wall. O que é o wall 1? O wall 1 é a minha parede do aquário, aonde o skip está lá dentro. Então o que faz isso? Faz o seguinte, na hora que eu plugar aqui, ó, na hora que o skip encostar em algum lugar, ele vai perguntar para o skip, aqui, é uma parede? Como eu quero que ele ande, eu vou falar que não. Então, não é uma parede, ou seja, então o nosso cast vai falhar. Falhando o cast, só que, o que acontece? Tá vendo o Event Hit? Ele tem várias coisinhas aqui que eu posso plugar. E qual o objeto que eu quero colocar aqui para ver se é uma parede ou não? Não é ele próprio. É o quê? É um outro objeto. Então, um outro objeto aqui. Então, agora a gente tem um objeto. Agora a gente está verificando se a gente está batendo na parede. Não estamos batendo na parede? Beleza. Mas por que eu estou fazendo isso de ele bater na parede? Porque depois eu vou adicionar um desvio, se for a parede. Mas por enquanto eu vou mostrar sem desvio, tá? Sem ele desviar de objetos. Só ele caminhando. Então o que a gente faz agora? Agora a gente de novo pega o nosso amiguinho, o nosso vetor desvio aqui, tá? Aí depois a gente vai dar o que eu preciso deles separados aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um break vector. O que faz o break vector? Ele me libera os elementos do vetor, as coordenadas dele. Então ele libera o x, o y e o z. Tá? Agora por questões só que, não sei se vocês lembram, esse desvio está normalizado ali em cima, ou seja, ele está indo de menos 1 até 1, cada um deles, né? E o x e o y. E isso, o valor é muito pouco. É muito pouco. Então eu preciso multiplicar, é muito pouco para fazer ele se locomover, o skip. Então, como eu já tinha feito previamente isso, eu sei que o valor é 500. Tá? Então o que eu faço? Eu tenho que pegar esse x aqui e botar o multiplicador. E aqui vou multiplicar por 500. Tá? Vou passar os 5.500. Aí. O mesmo eu tenho que fazer com o y. Então vou dar um Ctrl Z, Ctrl V. De novo, vou multiplicar por 500. Lembra, o z nós estamos desprezando, lembra? Que eu não quero desvio lá. Então agora a gente encaixa aqui, ó, no impulse de x, e a gente encaixa no impulse de y. Então agora nós temos e continuamos mantendo os 1000 de impulso para cima, que já estava. Só que agora, qual que é a diferença? A gente tem um impulso agora na direção x e na direção y. Ou seja, se tudo der certo, o nosso skip tem que agora andar. Então, bora ver como é que o skip está agora? Bora lá. Então agora vamos dar um play com aquelas coisas que nós colocamos, os elementos que nós colocamos a mais. Olha lá, o skip já está andando. Olha lá, o skip já está andando. Só que, como vocês podem notar, ele está andando, batendo na parede e não está desviando. Mas o vídeo já ficou muito longo. No próximo vídeo a gente vai fazer ele desviando de obstáculos. Então, galerinha, até o próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha o canal e se inscreve nele, tá bom? Valeu!